Um trabalho difícil que pode dar respostas às famílias de pessoas que desapareceram sem deixar pistas. Nossa reportagem acompanhou um dia de trabalho num terreno onde foi encontrado um cemitério clandestino. São policiais, coveiros e legistas que tentam achar ossadas enterradas no local que pode ser o maior cemitério clandestino já visto no estado de São Paulo. Uma dura tarefa com o objetivo de identificar os corpos e devolvê-los às famílias. Um trabalho árduo e sofrido. Entre entulhos e terra, policiais e peritos procuram corpos no mais recente cemitério clandestino descoberto em São Paulo. Em torno da cidade grande, um local de torturas e depósito de vítimas. Localizar, identificar e devolver os corpos para as famílias é um grande desafio. Você vai ver agora o trabalho dos profissionais que encaram essa difícil missão. Nossa equipe está em Cidade Júlia, periferia na zona sul de São Paulo. Acompanhamos com exclusividade um dia do trabalho da polícia, de peritos e de cães farejadores em busca de pessoas enterradas neste local. O lugar de mata fechada é considerado pelo DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o maior cemitério clandestino do estado de São Paulo. Aqui era um antigo aterro sanitário da capital paulista. A polícia acredita que mais de 50 corpos devam estar enterrados na região. Esse local já é conhecido aí dos homicídios, já uns cerca de 3 anos para cá já acharam vários corpos, mas não enterrados. Foram locais de homicídios que nós fomos acionados com pessoas encontradas abandonadas e já em óbito. A polícia começou a escavar enorme área e descobriu que o lugar tinha se transformado em um cemitério clandestino. Os locais escolhidos por criminosos para ocultar cadáveres ficam, em geral, em áreas isoladas na periferia da cidade. O acesso difícil facilita a ação. Os policiais acreditam que esses lugares são usados para tortura e acertos de contas entre facções do crime. Enterradas no meio de entulhos, na mata, as pessoas simplesmente desaparecem sem deixar vestígios. O desafio é saber quem são as vítimas encontradas e descobrir os mandantes. Aqui, até agora, são 21 corpos. E a informação que a gente levantou é que a maioria dos que ali eram mortos e enterrados ali era alguém que prestava alguma informação, tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar. Aí os criminosos matavam essas pessoas e as enterravam ali naquele local. A polícia chegou até esse cemitério clandestino da Zona Sul a partir de uma informação ligada ao desaparecimento do jovem Matheus Felipe Martins, de 22 anos, que sumiu em dezembro de 2019, em frente a um bar, na Zona Sul de São Paulo. Matheus era de Juiz de Fora, estava em São Paulo há 3 meses, na casa da irmã. Na noite em que desapareceu, tinha ido a um bar com 2 amigos. Segundo o depoimento de um deles no inquérito, 3 indivíduos vieram a pé e pegaram no braço de Matheus e disseram que ele iria ver o que acontece quando mexem com a filha dos outros e que levaram Matheus para dentro do carro e saíram em disparada. Também no inquérito, a irmã de Matheus disse que ele nunca foi preso ou processado criminalmente e que o irmão nunca se envolveu em brigas. Mas o jovem nunca mais foi visto. Teria sido julgado por mais um tribunal do crime. Há 1 mês, a polícia soube que ele poderia estar enterrado nessa área da Zona Sul e, assim, descobriu mais um cemitério clandestino. Ainda não há como dizer que o corpo de Matheus está aqui. Há vários locais de desova de vítimas. O programa Câmera Record denunciou a existência de outros cemitérios clandestinos. A reportagem premiada acompanhou o trabalho da polícia nesses lugares. Um deles na zona leste da cidade. Aqui, 6 corpos foram encontrados e 5 identificados. Era o Islan Ramos Ferreira, um criminoso conhecido como Jagunço, ligado ao PCC, quem usava o local para a desova de corpos. Antes de ser preso, depois de uma longa investigação, ele comandava o Tribunal do Crime na região.
Muitas vezes eles têm uma doutrina dentro da facção criminosa e às vezes eles, enfim, ele infringe alguma regra lá que eles acreditam que seja a lei, dívidas de droga, às vezes por cobiçar a mulher de outro, enfim. E cada morte acontece por um motivo dentro do que eles acreditam que é o estatuto lá da facção criminosa. O trabalho de localização de corpos nesses cemitérios envolve muitos profissionais. Aqui na Zona Sul, onde estamos, são policiais, peritos, médicos legistas e equipes com cães treinados na Guarda Civil Metropolitana. Sem a presença dos cães, não teria como localizar esses corpos. Com o seu faro apurado, as nossas técnicas, uma somatória para obter o êxito de localizar os corpos aí, as ossadas. Os cães farejam covas feitas pelos criminosos, mesmo que sejam profundas. O odor ele vai ter que sair por algum local. O cão, por ter essa sensibilidade, ele consegue detectar uma partícula, por menor que seja ali, naquele ambiente, né? Mas não é fácil ver de perto essa realidade. É lamentável, não? A gente sente, porque são vidas que foram perdidas, né? Trabalhar nessa imensa área é desafiador para todos. A dificuldade é tremenda, até porque é uma região enorme, vasta vegetação, enfrentamos sol, chuva e a última vez que nós fizemos choveu, inclusive tivemos que parar os trabalhos, até porque a retroescavadeira ela não consegue se apoiar, vira uma lama. Depois que os cães identificam as covas, a retroescavadeira cava no local, remove entulho e lixo. Esse jardineiro também ajuda a cavar e localizar pedaços de corpos ou vestígio das vítimas. Ele não vai se identificar porque tem medo de represália dos criminosos. O jardineiro diz que já trabalhou em 3 cemitérios e ajudou a encontrar uns 20 corpos. Normal, né? Porque nós acostumamos a trabalhar tanto tempo que acostuma. Mas fica triste, né? Porque nesse lugar ninguém merece estar enterrado, né? Agora uma cova é encontrada, e bem profunda. Mais um corpo é localizado já decomposto. As cenas impressionam. Só nesse dia foram 5 ossadas localizadas. Entra em cena o trabalho dos médicos legistas. Eles têm a função de retirar o cadáver da cova com o máximo cuidado e montar o esqueleto. As ossadas são encaminhadas aqui para o Núcleo de Antropologia do Instituto Médico Legal de São Paulo. A gente recebe o cadáver lá, inicialmente eu passo ele por um exame radiológico, seja tomografia, seja raio-x. Depois disso, eu faço o recebimento desse cadáver anotando tudo que eu encontro nele. Anoto roupa, tamanho da roupa, coloração da roupa. Depois, essas informações vão ser confrontadas com o que diz a família do desaparecido. Mas a identificação pode levar meses. Uma das formas é recolher as digitais quando ainda existem, e há outras. Uma outra forma de identificação é odontológica, mas obviamente necessita também de elementos de comparação. Eu preciso de uma ficha dentária, ou então raio-x daquele cadáver especificamente ali, para que eu possa comparar com o que eu encontrei no morto. Quando a gente consegue fazer identificação sexual de faixa etária e de altura, eu consigo individualizar também esse cadáver para um futuro confronto com DNA, por exemplo. Muitas vítimas têm sinais de violência. No cemitério da cidade de Júlia, foram encontrados cadáveres em vários estados de decomposição. Infelizmente, não tem como a gente precisar com exatidão o tempo que esse cadáver está lá enterrado. O trabalho minucioso feito aqui é também para reduzir o sofrimento de tantas famílias que muitas vezes passam anos procurando alguém e nem sempre encontram. Se ele não for identificado, ele ainda fica um tempo aqui, mas depois a gente acaba levando essa ossada para um columbário, para um local adequado para o depósito delas. A família de João Vitor viveu essa dor profunda. O rapaz desapareceu em Suzano, região metropolitana de São Paulo, em 2020. Aos 18 anos, ele tinha sido acusado de estupro na comunidade onde morava. Foi mais uma vítima do Tribunal do Crime. Ele foi morto como estuprador e ele não é. Ele não é e ele não era, ele nunca foi. Essa moça conheceu bem João Vitor, mas não quer mostrar o rosto.
A gente ficou achando que ele estava desaparecido. Mostramos foto dele como desaparecido. Fomos na delegacia, fazemos boletim de ocorrência como desaparecido. O corpo de João Vitor foi encontrado um mês depois dele desaparecer em um cemitério clandestino em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Mais um local de mata fechada onde criminosos agem com as próprias leis e deixam lá suas vítimas. Fiquei sabendo que os ossos do corpo dele estavam tudo quebrado, que ele morreu de traumatismo craniano e ele estava com o corpo muito machucado. O pai de João Vitor não se esquece do filho assassinado e se sente impotente para buscar justiça. Eu paro para pensar, tem hora assim que dá vontade de fazer alguma coisa, né? Mas a gente não pode sair fazendo arte por aí, né? Tem que deixar na mão de Deus.